A paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez na lição de número 10. E nessa lição nós vamos aprender a respeito de uma mulher maravilhosa, que vai nos dar exemplos fantásticos de nos rendermos à adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje na lição de número 10, o título da nossa lição é Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Ela vai nos ensinar como de fato devemos seguir e amar a Jesus. E na lição de hoje, nós vamos estudar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Mas também nós temos 4 unção nos Evangelhos sinóticos. Nós temos a unção de que nós vamos falar hoje no Evangelho de João. Nós temos no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, do verso 6 ao 13. Nós temos também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, do verso 3 ao 9. E temos no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Os eruditos concordam que no Lucas capítulo 7 foi uma outra unção. Mas existe uma discussão muito ferrenha dos eruditos, do passado, e os estudiosos contemporâneos, de que os eruditos, eles concordam que são as mesmas ou que não são as mesmas, Mas os eruditos acham que as 3 unções que falamos são as mesmas, mas os contemporâneos, eles discordam um pouco a esse respeito. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: não deixe que essa discussão tire o foco da sua aula e do nosso aprendizado, porque nós sabemos se foi a mesma unção ou se não foi. Isso não vai trazer salvação para ninguém, e a palavra de Deus diz que nós precisamos evitar as questões loucas e não vamos nos ater a isso por causa de pontos doutrinários. O nosso foco hoje é a palavra de Deus. E o nosso comentarista, eu acredito que você tenha lido estas passagens que estão registradas a respeito da unção de Jesus. Ele cita 2 passagens maravilhosas, onde Jesus é convidado para estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Todas as vezes Jesus é convidado para estar na casa dessa família pequena, mas maravilhosa, e que podem ser considerados amigos verdadeiros de Jesus. Mas nós vamos falar de Maria nesta aula. E era uma casa que Jesus ele tinha prazer de estar. É muito bom você estar na casa de alguém quando nós realmente somos amados e que a nossa presença ela é desejada naquele lugar. E Jesus, ele tinha prazer de estar ali. Aquela família, ela tinha uma hospitalidade ímpar, Eles sabiam receber as pessoas. E a hospitalidade, ela fazia parte da lei. E no Novo Testamento também nós vamos ler a respeito da hospitalidade, mas vamos falar um pouquinho mais à frente. E aquela família amava Jesus de uma forma especial, de uma forma diferente. E a nossa lição, nosso comentarista, ele começa citando Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Jesus, ele é recebido por Marta e Maria. São verdadeiras anfitriãs. E não somente Jesus, mas elas receberam também os discípulos. Quando alguém ia receber Jesus, sabia que tinha que receber os seus 12 discípulos e mais algumas pessoas que também andavam com Jesus. Então, aqui, nessa recepção, nessa visita de Jesus, tinham nada mais do que umas 20 pessoas. A tarefa não seria fácil, receber e servir aquelas pessoas, todas ao mesmo tempo. A hospitalidade era a marca na vida daquela família. E também
A hospitalidade deve ser uma marca nas nossas vidas, né? Se não sabemos receber alguém em nossa casa, precisamos aprender com a palavra de Deus. E esta pequena família, ela nos dá exemplos de como receber alguém, de como ser um verdadeiro anfitrião. E na vida dos obreiros, especialmente, quando nós lemos os ensinamentos do apóstolo Paulo, ele diz que o obreiro, ele tem que ser hospitaleiro, né? Era uma oportunidade maravilhosa que aquelas mulheres estavam tendo de receber um rabino em casa, um mestre e principalmente receber o Messias. E na cultura do século I, os mestres judeus, eles não permitiam que as mulheres se assentassem a seus pés para aprenderem deles a palavra de Deus. Elas não eram permitidas se assentar e comer junto com os homens. Elas entravam nas salas apenas para servir as pessoas e elas comiam em um lugar separado dos homens. Então elas serviam a mesa e se retiravam do ambiente. Mas Jesus vem e muda tudo. Ele quebra o protocolo e deixa uma mulher assentar-se a seus pés e aprender com ele. Ele nos deixa o ensinamento de quê? De que ele tem interesse em todas as pessoas. Ele muda isso em sua época, né? Não só os homens precisavam aprender com os mestres, mas as mulheres também precisavam aprender da palavra de Deus. As mulheres também precisavam ter a oportunidade de assentar-se aos pés de um mestre. E ele vai trazer para nós que ele não faz acepção das classes sociais e nem também de sexo, seja homem ou mulher. Jesus estava dizendo ali, naquele gesto, que a salvação era para todos. Marta está no corre-corre, né, porque servir Jesus bem e todos os seus discípulos e as pessoas que estavam ali, e Maria ali parada aos pés de Jesus, se rendendo a ele, se rendendo aos seus ensinamentos. Ela não ia perder aquela única oportunidade que ela estava tendo de ter um mestre em sua casa, um rabino em sua casa e poder assentar-se a seus pés e aprender com ele a palavra de Deus. E nós conhecemos a história. Marta se irrita com aquilo, porque com tantos afazeres domésticos, e Maria se propõe sentar aos pés do mestre. E o que Marta faz? Ela questiona Jesus, achando que ele vai repreender a Maria por ela não a estar ajudando. E ao contrário disso, Jesus responde com amor a Marta, abre aspas, Marta, Marta, e fechamos a aspa. Jesus está preocupado com ela porque ela está fadigada demais com muitas coisas. Marta está ansiosa com os afazeres domésticos. Ela está preocupada demais apenas com os afazeres do corre-corre, do dia a dia e para servir tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, quer dizer que Jesus está nos ensinando que não precisamos fazer nada e que não podemos nos preocupar com os afazeres do dia a dia? Não. A mensagem aqui não é essa, né? Nós sabemos que Jesus pregou a respeito do trabalho e que nós precisamos trabalhar. A mensagem aqui, ele diz que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus e não deixar que os outros assuntos nos distraiam. Não deixar que os afazeres do dia a dia ocupe o tempo maior do que a palavra de Deus deve ter em nosso dia. Que os afazeres diários não nos distraia e nos tire a atenção de aprendermos de Deus e da sua palavra. Não podemos tirar a atenção da palavra de Deus. Precisamos ter algumas prioridades em nossa vida. E a comunhão com o Pai é uma delas. Jesus diz que Maria, que ela escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada.
Jesus quis dizer que a comida que nos alimenta, diz o comentário bíblico pentecostal, a comida que nos alimenta para a eternidade, essa não pode ser tirada de cada um de nós. Mas também ele não disse que Marta estava errada, mas ela trabalhava pela comida que perece. Precisamos seguir o exemplo de Maria, estar sempre aos pés de Jesus, aprendendo com o nosso mestre e o adorando. É isso que nós precisamos fazer. O nosso comentarista, ele diz na nossa lição que há muito mais Martas do que Marias. Não somente as mulheres, ele não está dizendo aqui que são somente as mulheres, também muitos homens se entregaram a um desejo desenfreado de conquistas materiais. Hoje, quando nós conversamos com as pessoas, elas estão correndo demais. Ninguém tem tempo para nada, porque o que nós desejamos de fato, na maioria das vezes, são nossas conquistas materiais. E a nossa prioridade não é mais Cristo, né? Nós vemos hoje nos nossos púlpitos, as maiorias das mensagens são de prosperidade material, de prosperidade financeira, e a prioridade não é mais a salvação em Cristo Jesus. A prioridade não é mais a sua palavra. Estamos envolvidos demais com o mundo secular. Infelizmente, as redes sociais têm tomado a maior parte do tempo de muitas pessoas. Tem pessoas que ficam horas a fio em suas redes sociais e não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para fazer a sua meditação e o seu devocional diário da palavra de Deus. Precisamos rever isso em nossas vidas. E eu te pergunto, em sua caminhada espiritual, quantas vezes você já leu a Bíblia Sagrada? Você já leu pelo menos uma vez a Bíblia Sagrada? Toda, de Gênesis a Apocalipse? Sem soltar as genealogias, é claro, né? Este ano, né, que nós começamos já, quantos livros sugeridos pela nossa lição nos trimestres você já leu do Antigo Testamento, do Novo Testamento? São prioridades em nossas vidas. Maria é o nosso exemplo. Ela escolheu estar aos pés de Cristo. Quando nós somos chamados para a eternidade, todas as nossas conquistas terrenas ficarão, porque um dia nós seremos chamados desta vida e tudo que nós conquistamos aqui vai ficar, e seremos tirados desta vida. E aí? O que nós preparamos para a nossa eternidade? Agora em João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, Maria entra em cena novamente. Um novo jantar oferecido para Jesus. E Jesus era o convidado de honra. E os seus discípulos o acompanham também nessa festa. Jesus é a visita ilustre daquela casa, assim como ele deve ser o morador ilustre dos nossos lares, assim como ele deve ser o morador ilustre dos nossos corações. É o que nós precisamos fazer. E grandes coisas acontecerão naquele jantar, que a maioria das pessoas não sabiam que ia acontecer. Mas Maria, ela tinha um coração adorador. O cenário é a casa de Lázaro. Depois da sua ressurreição, aqui nós já estamos falando, já havia acontecido o milagre da ressurreição de Lázaro. E mais uma vez, Marta, ela serve aos visitantes. E Maria, ela vai ungir os pés de Jesus. Ela vai derramar a sua adoração nos pés de Jesus. O comentário bíblico pentecostal, ele alude que o Antigo Testamento, ele faz menção da unção dos reis e também do Messias. A unção, ela era usada quando o direito do rei ao trono precisava ser confirmada e quando mudava a monarquia em algum aspecto. Quando nós lemos o Antigo Testamento, ele é cheio de versículos
que vai falar sobre a menção da unção, quando ela era usada e por que ela era usada. Maria, ela fazia parte de uma pequena família. Lázaro, Marta e ela mesma. Eles eram de Betânia, um lugarejo que distava de Jerusalém, a capital religiosa, mais ou menos 3 quilômetros. Nada fala sobre seus pais, mas quando nós entendemos pelo texto, eles tinham uma situação financeira boa, eles tinham uma casa espaçosa e confortável. E eles eram seguidores e amigos de Jesus. Nós já falamos sobre isso no início. Eles amavam muito a Jesus. E agora, muito mais ainda, aquelas mulheres tinham uma dívida de gratidão com Jesus. Lázaro foi ressuscitado, elas não ficaram sozinhas e nem desamparadas, pois se Lázaro não tivesse ressuscitado, nós sabemos que a situação das mulheres era um pouco frágil naquela época e elas iam ficar desprotegidas, abandonadas. Era hora de demonstrar a sua gratidão e receber Jesus em sua casa era uma grande honra. Aqui em João, que nós estamos estudando, os pés de Jesus são ungidos ao invés da cabeça. Era impróprio ungir os pés. O comum era ungir a cabeça. E muito menos uma mulher fazer uma unção. Isso não fazia parte do ministério de uma mulher. Geralmente eram os profetas, os sacerdotes que ungiam as pessoas. Nos tempos do Antigo Testamento, a cabeça era ungida para um ofício, sacerdócio ou reinado, e os pés só eram ungidos para a morte. Nisto está o reinado único de Jesus: vencer a morte e o pecado e reinar sobre o seu povo por sua ressurreição. Sua cruz será o seu trono. Este trono não era um trono de descanso, mas de vitória sobre a morte e de resgate do pecador. O sacrifício que Maria fez naquele dia e o que ele representava era para ser lembrado por todas as gerações. Quando nós lemos o texto, nós vamos encontrar Jesus dizendo isso. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que o unguento ou perfume usado para ungir Jesus, ele era muito, muito caro. O valor de um ano trabalhado, muito caro. Mas Maria, irmã de Lázaro, ela sabia que em breve as oportunidades de agradecer a Jesus e expressar o seu amor e devoção iam acabar. Aquela era uma oportunidade ímpar de fazê-lo e ela não ia perder aquela oportunidade de demonstrar a sua devoção, amor e gratidão por tudo que Jesus tinha feito pela sua família. Ela nos dá o exemplo de que nós devemos dar o melhor para Jesus, nos dedicar ao máximo a Ele e a sua palavra e a sua obra e expressar nossa devoção em forma de fidelidade, de amor e de adoração. Muitos acreditam que o capítulo 12 de João é a entronização de Jesus. Para este padrão de entronizar um rei, era necessário um jantar a certa distância de Jerusalém, e Betânia era o lugar perfeito. O rei era ungido antes de entrar na cidade. Jesus estava sendo ungido, mas ao contrário dos reis e sacerdócio, estava sendo ungido os seus pés. E aí ele entrava em Jerusalém como rei. E assim aconteceu em um dia comum. O texto vai nos dizer que 6 dias antes da Páscoa. O que Maria usa aqui é uma substância que ungiam-se os reis, nardo
puro, muito caro. 12 meses trabalhados, sem tirar nada do salário. Aqui fala da situação financeira daquela família. E o seu aroma enche todo o ambiente. Ela quebra um vidro de perfume, né? Um vaso de alabastro. O que é isso? Um vaso de alabastro. Era um frasco de gesso translúcido que ele era lacrado pelo gargalo, né? Ia funilando o gargalo para que o perfume não evaporasse. E depois de quebrado, tinha que usar toda a fragrância, não dava mais para aproveitar aquele vaso. E isso denota a condição financeira dela. Aquela mulher não estava importando o que ela ia gastar, o que ela ia investir naquela adoração. Ela queria adorar e cumprir o que ela tinha sido escolhida e chamada para fazer. Alguém precisava ungir Jesus para que ele fosse entronizado. E Deus escolheu aquela mulher e, como dívida de gratidão, ela expressou a sua adoração e fez sua unção naquela cerimônia que Jesus tinha sido convidado. Maria unge os pés de Jesus em preparação para um enterro de um futuro cadáver. Isso significa como será a entronização de Jesus. Ele será levantado na cruz. A cruz é o trono daquele rei, do Messias. E depois, quando nós continuamos a ler João, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dando sequência a essa unção. E quase tudo que acontece naquele ambiente é incomum. Primeiro, uma mulher ungir os pés de Jesus. Isso não podia acontecer. Os pés serem ungidos ao invés da cabeça. Diz a palavra de Deus que aquela mulher soltou os cabelos. Era proibido as mulheres soltar os cabelos em praça pública, né? Era vergonhoso para elas. E Maria, ela quebrou todos os protocolos. Ela não se importou com nada de se ia ser censurada, se as pessoas iam criticá-las, né? O que nós temos feito para adorar e servir a Jesus, que tenha quebrado o protocolo, algumas regras, e que nós não estejamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, da nossa santidade, da nossa forma de adorar a Deus. Maria não se importou com isso. Ela quebrou todos os protocolos. As pessoas devem ter ficado assustadas com o tipo de adoração que aquela mulher fez. E ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, né? Nós não vemos isso em outros lugares, né? As mulheres nem podiam soltar os seus cabelos. E isso fala da sua humildade, da sua devoção, do seu amor, da sua gratidão. Ela não se importou com as regras, ousou no seu tempo. Hoje, infelizmente, muitos de nós não queremos ousar, né, neste século 21, onde tudo é permitido, tudo pode. Nós queremos seguir o curso deste século e não queremos ousar na nossa adoração. E ela cumpriu o seu ministério e nós devemos fazer o mesmo para Jesus. Oferecer o nosso melhor tempo, a nossa melhor idade, a nossa melhor oferta. Com certeza, ela foi criticada por muitos. Aqui o texto não diz, quem sabe até Marta, mais uma vez, né, não critica sua irmã pelo que ela havia feito. E, inclusive, ela foi criticada por Judas Iscariotes, o tesoureiro, ladrão e traidor, né? Nós vamos saber que ele era tesoureiro, porque João cita aqui, nesta passagem, que ele era o tesoureiro. E, na verdade, ele não estava preocupado com os pobres, né? Ele estava preocupado que o seu salário ia diminuir. Ele estava preocupado que ia faltar dinheiro na bolsa para ele tirar mais se vendesse aquele unguento.
E Jesus, diferente de que muitas pessoas pensam, Jesus não estava criticando, ele não estava criticando os pobres, né? Então aqui nós vamos ver que Jesus não está nos ensinando para não socorrer os pobres, não ajudar os pobres. A mensagem que Jesus quer passar para eles naquela época e para nós é que eles o teriam por pouco tempo. Então, a prioridade naquele momento não eram os pobres, mas era ele que já estava caminhando para a sua morte, para se entregar em prol de toda a humanidade. E Jesus ele vai dizer que por causa daquele gesto dela, de abnegação, de amor, de devoção, de adoração, ela seria lembrada sempre. E onde esse evangelho fosse pregado, as pessoas iam falar desta mulher, de Maria, irmã de Lázaro. Iam falar do desprendimento daquela mulher. Ela renunciou àquele tão grande bem, né, tão valioso perfume, e quebrou tudo para adorar Jesus, para derramar aquele perfume caro que para alguns era desperdício, mas para ela era adoração. Maria é o nosso exemplo de humildade, de estar aos pés de Jesus, que é o melhor lugar para estarmos, nos pés dele, aprendendo com ele, né, devotando a nossa gratidão por tudo que ele tem feito por nós, por tudo que ele tem feito na sua vida, por tudo que ele tem feito na minha vida, e aos pés dele que nós precisamos estar. E Maria, ela deixou que Jesus respondesse por ela. Em nenhuma das situações, nem quando Marta arguiu a respeito de que ela queria ficar sentada lá nos pés de Jesus e não ia ajudar a servir, nem aqui neste momento, quando Judas a criticou. Nós sabemos os interesses dele, que de fato ele queria era que o seu salário fosse aumentado e ele estava vendo o dinheiro minar, né, no chão ali. Para ele era um sacrifício tolo, mas para aquela mulher era um sacrifício de grande valor, adorar Jesus. E nenhuma das duas vezes nós vemos Maria arguir ou discutir ou contender com as pessoas porque não entendiam o seu gesto, não entendiam o que de fato ela queria. Nas duas vezes, né, nós vamos aprender que aquela mulher não era contenciosa. Se fosse outra irmã comum, né, nós sabemos que ela ia brigar até com Marta. Se fosse outra mulher comum, ela ia brigar até com Judas, né, naquele lugar, já que ela já tinha ousado fazer tantas coisas. Mas nós vimos que ela nos dá um exemplo maravilhoso de humildade, de fidelidade, de se calar, né, que nós devemos aprender, se calar no momento certo. Isso é arte nas nossas vidas. Ela deu o melhor para Jesus, não se importando se estivesse perdendo alguma coisa. E quando nós também damos o nosso melhor para Ele, não devemos nos preocupar se estamos perdendo alguma coisa. Muitas pessoas dizem: servir a Deus nós perdemos tantas coisas. Não, nós ganhamos, né? E vamos aprender a ganhar com Maria. O interesse dela não era fama, aquela mulher nem sabia que o seu nome ia ficar eternizado nas páginas da Bíblia Sagrada. Aquela mulher nem sabia que a sua postura, em pleno século XXI, nós estaríamos falando dela aqui. O interesse dela não era fama, não era dinheiro, o interesse dela era adoração. Mas o certo é, ela também foi escolhida por Deus para cumprir, né, o seu ministério, a sua chamada, e servir de exemplo para nós que é possível ousar e adorar a Jesus, mesmo que no nosso tempo isso não aconteça, que você vai ser diferente, né? Maria não estava preocupada se ela ia ser diferente. Maria, em todas as duas situações, ela deixou que Jesus respondesse por ela. E Jesus entrou com providência a favor daquela mulher. E a mesma coisa também Ele fará por nós.
Então vamos aprender com Maria: humildade, adoração, desprendimento, devoção. Não era contenciosa, né? Ela não estava importando se estava perdendo alguma coisa, mas ela foi escolhida por Deus para mostrar a todas as gerações o propósito da salvação. A salvação é para todos. As pessoas achavam que só os homens podiam estar aos pés do Mestre, mas Jesus nos dá o exemplo que todos nós, homens, mulheres, crianças, não importa de onde você seja, o importante é estar aos pés de Cristo. A salvação é para todos e Ele não faz acepção de pessoas, diz o nosso comentário bíblico pentecostal. Se você gostou, dá um curtir, compartilha esta aula, né? Divide o ensinamento com outras pessoas também e se inscreva no meu canal. E até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e que a paz de Cristo esteja sempre na sua vida e no seu lar.